Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Obrigado, Gabriel, pelo convite e de estar esclarecendo sobre uma doença tão importante, né, que está agora na nossa vizinhança, com esse caso aí de cobirra brasileira, então isso preocupa muito. Exatamente, eu estava aqui me preparando, acompanhando o Gazeta Alerta agora, e acho que quem está em casa acompanhou o Gazeta Alerta. A repórter Débora Ribeiro acabou de trazer a informação agora dentro do Gazeta Alerta sobre a morte deste paciente boliviano de cobirra, mas que estava internado desde o último dia 11 de agosto no Hospital Regional de Brasileia. E o senhor me falou agora há pouco em off que, infelizmente, pegou a raiva humana, o destino é a morte. Exatamente, essa é uma doença que tem uma letalidade, ou seja, uma taxa de morte de 100%, ou ali muito próximo de 100%, porque na literatura existem casos raríssimos de pessoas que sobreviveram, mas questiona-se se o diagnóstico era raiva mesmo, se algum tipo de conduta foi por mais pela biologia, pela resposta imunológica do paciente, mas você não tem um protocolo que você consiga curar esse paciente uma vez diagnosticado com raiva. E você não tem outro caminho na história natural da doença que não seja o desfecho do óbito. Por isso a importância de prevenção, de controle da raiva animal, para que a gente não tenha um desfecho de um surto, porque a cada paciente que você diagnostica com a doença, é um óbito que você vai ter. Te digo porque eu vivi isso, eu, como infectologista eu já cuidei de vários casos de raiva, cuidei também do surto, estava na equipe que estava cuidando do surto que nós tivemos aqui em Rio Branco na década de 90, e é uma coisa desesperadora, de você chegar com o paciente ainda falando com você fecha o diagnóstico de raiva e sabe que dali uma semana, 10 dias, 14 no máximo, aquele paciente vai estar em óbito. Então é algo, para o médico, muito frustrante, mas um desastre para a vida de quem está ali com essa doença da família. E algo que preocupa tanto, que depois que esse caso foi confirmado na região de fronteira, a própria Secretaria Estadual de Saúde decretou aí risco epidemiológico. Agora, que medidas a gente precisa tomar para se prevenir com relação à raiva humana, doutor? Essa é uma grande pergunta e a resposta ela tem que ser dada pelo poder público. A raiva, você tem 3 formas de mecanismos, vamos dizer, epidemiológicos dessa transmissão. Você tem a silvestre, que você não tem como intervir ali, porque são ciclos silvestres de morcegos, passando para mamíferos silvestres e tal. Você tem o ciclo urbano, né, que é basicamente pelos cães, né, mordedura de cachorro, tal, e você tem o ciclo rural, que é aquele caso em que você tem a transmissão pelo gado, o boi, o cavalo, a cabra, que também são passivos, porque todos os mamíferos podem contrair o vírus da raiva. Então, o que você precisa ter é uma boa vigilância epidemiológica, quando você está lidando com o meio rural. Então, o gado bovino, caprino, suíno, todos têm que ser com bastante vigilância para, no primeiro caso, que está restrito ali ao animal, você intervir e quebrar a cadeia de transmissão. Você tem que ter uma vigilância no ciclo silvestre, ou seja, se você começar a ter, por exemplo, morcegos, os morcegos têm hábitos noturnos. Se você começa a ver morcegos durante o dia, rodando, batendo e tal, alguma coisa está acontecendo. Que é um dos sintomas no animal, essa perda completa, ele fica louco, né? Por isso que é o cachorro louco, quando o cachorro E pega como é raiva. que essa cadeia chega nos humanos? Nos humanos. Então, esse é o ciclo silvestre, o ciclo rural e o urbano. Uhum. Como é que chega no humano? Quando qualquer um desses animais, de um desses ciclos, morde o ser humano. Então, uma mordida de morcego, uma mordida de um animal tipo um boi, uma cabra, um porco, ou a mordida de um cachorro, né? Não precisa ser, às vezes, necessariamente uma mordida, às vezes a própria lambedura, numa lesão já de pele anterior, ali pode transmitir o vírus, porque o vírus fica na saliva do animal, né? Porque ele se reproduz muito, ele se reproduz no corpo como um todo, mas ele se concentra muito nas glândulas salivares, então há uma salivação maior, tanto que o animal, o cachorro fica babando, o cachorro fica babando, entendeu? E aquela baba, aquela saliva é riquíssima em vírus. E o vírus tem uma capacidade
de se reproduzir rapidamente nos filetes nervosos do ser humano, e é a partir dali que ele chega no sistema nervoso central. Então, é muito importante que você tenha um diagnóstico precoce do animal, de um desses ciclos, que está com a raiva, para você não deixar chegar no humano. Por exemplo, o ciclo pode ser um morcego silvestre que vai, que seja hematófago, ou seja, que ele se alimente de sangue, se alimenta de um animal, de um cavalo ou de um porco ali na periferia da mata, e esse porco então contrai a raiva, e o homem, ao tratar com o porco, ele é agredido, porque o porco também tem uma encefalite, que é o mecanismo central da raiva, é uma inflamação do cérebro violenta, né? E esse porco então agride, mesmo que seja um porco dócil, um animal dócil, um cachorro dócil, entendeu? Ele passa a ser muito agressivo pelo grau de encefalite que dá. Como também o próprio ser humano, Gabriel, fica muito agressivo. Depois você tem que realmente elevar o coma para poder você acalmar o paciente, porque ele fica agressivo, agitado. Se você fizer isso aqui no rosto dele, ele surta, entendeu? Se você dá água para ele, ele surta, entendeu? Ele faz uma convulsão. Então é um quadro assim muito ruim, muito dramático de você assistir, de você ver, e principalmente pelo grau de impotência que você fica diante do caso. Nesse controle do vírus nos animais, o morcego não tem como, mas a gente vê muita campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. E nos demais animais, como é que, às vezes, o produtor homem do campo que lida lá com o boi, com o porco, existe uma vacina também para esse tipo de animal? Em tese você pode vacinar, mas não é o que se recomenda do ponto de vista epidemiológico, porque essa cadeia é menor, entendeu? E você tem como identificar melhor. Agora, no cachorro, no ciclo urbano, o cachorro é central no controle da doença. Porque você não tem uma vacina humana, você tem uma vacina animal. Então, o que você precisa ter é boas coberturas nessa população canina para você ter um bom cerco de proteção caso o vírus circule ou entre ali nesse animal. Então, é muito importante, muitas coberturas. É importante você que está nos assistindo agora, que tem um animal, geralmente esse animal é da criança ou é da casa, ele está ali, esse animal, ele precisa ser protegido pelo bem da sua família. Porque, como eu disse, uma vez contraída a raiva, tanto o animal morre, como quem tiver contraído a doença também morre. E isso é um drama que a gente não gostaria de ver em família nenhuma. Você recebe um atestado de óbito, né, quando recebe o diagnóstico da raiva. Você recebe o atestado de óbito. O Lúcio Araújo está participando, doutor, vamos abrir espaço aqui claro, também para os nossos importante. telespectadores, porque as dúvidas vão surgindo. O Lúcio Araújo mandou aqui no nosso WhatsApp, no 99989-1042, que está aí na sua tela, ele pergunta o seguinte, uma dúvida minha também, doutor, transmite de humano para humano? Uma boa pergunta, transmite. Tanto é que a equipe que lida com esse paciente é uma equipe que tem que ser preparada, e uma equipe experiente, para também, às vezes, como eu te disse, o paciente ele fica agressivo, ele te morde. Quando você chega perto dele, ele pode te arranhar, ele pode te agredir, te morder, entendeu? Tem muita alucinação, então, por exemplo, ele pode ver em você o animal que o atacou. Eu me lembro de uma paciente que ela gritava dizendo, olha, lá vem o cachorro, tira o cachorro. Você tem muitas alucinações. E essas alucinações, porque o que acontece é que você tem uma hiperativação da tua sensibilidade. Então você fica hiperativo. A luz te incomoda, o som te incomoda, a corrente de ar te incomoda, o lençol te incomoda. Então tudo fica hiperativo, porque o cérebro está numa encefalite violenta, numa inflamação do cérebro muito violenta. E se essa pessoa morder alguém, ou a saliva dele, ou secreção dele, qualquer secreção dele, mas basicamente a saliva, tiver contato com a pele de uma pessoa sadia que está lidando ali da equipe médica, ou da família, ou alguém que está ali lidando com ele, essa pessoa pode contrair a raiva, ou seja, de humano para humano. Não é o comum, porque quando você tem um diagnóstico, você tem todos os parâmetros, você se protege e você tem mais cuidado, como eu disse, principalmente equipes que são treinadas para isso. É muito raro esse caso, mas em tese há sim transmissão. Já existem também relatos de literatura de contaminação de laboratório, né?
Por exemplo, veterinários que vão lidar com a necrópsia desse animal, ou de animais mesmo rurais, como boi e tudo. Na hora da necrópsia, casos relatados de secreção que cai nos olhos e a partir dali ele desenvolveu a raiva. Desenvolvendo a raiva. Então, veterinários, tem que ter muito cuidado. Mesmo um animal saudável que vai tratar ali, o uso do óculos, o uso dos equipamentos de proteção individual para que você evite esse tipo de cadeia. Principalmente hoje, quem é ali da região de Brasileia, Assis Brasil, Cobirra, muito cuidado, porque ninguém sabe o tamanho e a extensão desse vírus. Porque me parece que esse paciente não teve a origem da contaminação. Não tinha história de mordedura de animais, não tinha nada, pode ter sido morcegos, segundo o relato, pode ter sido alguma coisa. Então nós não sabemos onde é que está essa cadeia. É importante a gente saber disso. E a turma que está ali em Brasileia lidando com animais tem que tomar esse cuidado. Qualquer animal que saia do seu comportamento comum tem que ser suspeito. Entendeu? E inclusive, já que o doutor acaba de fazer esse alerta, é importante, a Prefeitura de Brasileia começou uma campanha antirrábica, infelizmente esperou surgir esse caso para iniciar a campanha antirrábica, mas começou antes tarde do que nunca, na última segunda-feira lá no município de Brasileia. Então você pode levar o seu animal para vacinar. Aqui na capital essa campanha já vem acontecendo também já há alguns meses. É importante você manter em dia a caderneta de vacinação do seu pet também, porque a gente está vendo aí o problema batendo à porta. O doutor, e na hora que o médico vai fazer o diagnóstico de um paciente com raiva, quais são os sintomas que logo de vista o profissional bate o olho e diz, pode ser raiva? Assim, você pega o paciente em vários estágios. Se você já pegar o paciente num estágio com muita encefalite, fica muito fácil o diagnóstico. Porque exatamente essa coisa da corrente de ar... O que é encefalite para quem está em casa? Encefalite é uma inflamação do cérebro, que a gente chama do encéfalo. Então a inflamação do cérebro, da massa encefálica, inflama. E aí o paciente fica com muita sensibilidade. Então, se você já está nessa fase, o diagnóstico não é tão difícil. Você abana ali, você já percebe, se você botar água na boca dele, você percebe, ele engasga, ele entala. Agora, o diagnóstico em si, ele é feito laboratorialmente. Em vida, você faz um print da córnea do paciente. Então, você faz uma laminazinha, você imprime aqui e faz um exame chamado imunofluorescência indireta. É uma tese mais de laboratório. Sim. Ou você faz uma biópsia da nuca do paciente, da parte da nuca, que os bulbos ali, capilares e tal, eles contêm muito vírus concentrado aqui, porque o grande fluxo de vírus está para o cérebro. Você consegue detectar também, ou da saliva. Hoje já existem exames de PCR, que é esse mesmo exame PCR que a gente faz para a Covid e faz para outras doenças. Hoje o PCR pode ser feito, que ajuda muito também. PCR da saliva, você consegue dar diagnóstico em vivo. É um diagnóstico, Gabriel, que é o diagnóstico, eu diria, da satisfação da equipe, porque o paciente não se beneficia desse diagnóstico. Claro, beneficia no diagnóstico diferencial, porque nem todo paciente que faz tetania, que faz convulsão, que tem sensibilidade à água, é raiva. Sim. Por exemplo, o tétano parece muito com isso. A Guillain-Barré, que é uma doença cerebral que é causada por outros vírus também, causam isso. Intoxicações de medicamentos e de metais pesados pode fazer também um quadro em que o paciente fica hipersensível. Outras encefalites causadas por outros vírus, inclusive vírus simples como o adenovírus da gripe, como o próprio vírus da Covid que faz encefalite, você pode ter casos de encefalite que simulem a raiva humana. Por isso que talvez seja muito importante fechar o diagnóstico desse paciente que veio de Cobirra, para que a gente veja do que está lidando, se é lidando com raiva mesmo ou um outro diagnóstico diferencial. Mas só fechando o meu raciocínio, por que é importante o diagnóstico? Para o paciente, nenhuma vantagem, porque o óbito é iminente e 100%. Mas para a sociedade é bom, porque a partir dali, você faz os bloqueios vacinais, epidemiológicos, a equipe de saúde como um todo fica mais alerta, a população, através de programas como o seu aqui, fica muito mais atenta a essas coisas. Então é muito importante fechar o diagnóstico. Aproveitando, doutor, falando sobre essa questão do diagnóstico, pelo que o senhor tem nos contado aqui, é uma doença que ela é muito agressiva, né? Ela mata rapidamente o paciente? Ela é muito agressiva. Desde o contágio? Sim, ela mata. Ela mata em 1 semana a 2 no máximo. Então é uma doença muito rápida e é uma doença de uma evolução muito... Você deixa o teu paciente
prescrito à noite, quando tu chega de manhã, ele é outro paciente completamente perdido e tudo. Por isso que você tem que sedar logo, para não sofrer tanto. Você induz o coma do paciente para poder ele não ter esses efeitos todos. Uma vez feito o diagnóstico, a conduta mais humana, mais... É manter o paciente manter o sofrendo paciente o menos possível. Você ceda ele completamente para que ele não tenha essa reação. Agora, enquanto você não tem esse diagnóstico, é interessante você deixar ele menos sedado para você ir vendo também a evolução da doença. Sim. Se você ceda ele completamente, você não vê a evolução da doença. Então, sem um diagnóstico, você tem que deixar ele meio... E como os sintomas se parecem com outras Com doenças, outras doenças, né? você precisa ir evoluindo o paciente. À medida que você fechou o diagnóstico, não tem mais razão de você deixar esse paciente exposto ao sofrimento até o fim da vida. Então, você induz o coma até a medida que ele sofrer a evolução natural da doença.